Salve, rapaziada. Então, o objetivo do vídeo aqui hoje tá explicando o conceito aqui de IOC, né, e TI também. Porém, a gente vai estar explicando aqui as diferenças entre os dois, e hoje em dia muita gente confunde, né? Eu mesmo já confundi às vezes, que é IOC, que é DI, quais são as diferenças entre os dois. Então, começando aqui, eu trouxe aqui para vocês uma imagenzinha simples aqui que eu gerei de relatório lá usando o notebook LM também, que é basicamente aqui uma analogia que ele fez, né, para explicar o IOC, que é o conceito de inverter o fluxo, né, e quem fez esse conceito, quem implementou esse conceito na época foi o Ralph Johnson, né, e a comunidade lá de OO, né, 1988, então é um princípio, né, que foi sendo desenvolvido com o tempo aí. Foi se adaptando, foi melhorando, né. Em Java, por exemplo, né, que eu vou estar explicando agora, que foi a comunidade Spring aí, a comunidade do Spring, que implementou esse conceito de ISE através dos containers Spring, né. Eu vou estar mostrando aqui no código para vocês daqui a pouco. Mas basicamente é isso aqui, a analogia a gente tem o core da nossa aplicação, que é o domínio, né. Então, esse core, ele fica centralizado e não depende fluxos de fora, ou seja, a gente tem as nossas regras de domínio que não dependem do fluxo de fora, ou seja, elas são ali imutáveis, impenetráveis, são coisas assim desse tipo. Aqui no lado aqui você pode ver, tem um exemplozinho aqui que ele fala do nosso domínio, né? E, por exemplo, teria o MongoDB, drivers, etc, que são voláteis, né? E se você colocar isso dentro do nosso domínio, você vai estar ali acoplando ele a essas regras voláteis, né, a nossa lógica de negócio vai ficar volátil a isso, né. Então aqui, ó, fluxo é estritamente de fora para dentro, core ignora absolutamente a existência da infraestrutura, e a lógica de negócio ela é validada sem mocks ali complexos e tal. Eh, que nem aqui ele fala aqui, ó, se houver import, por exemplo, de alguma coisa que seja no domínio, a arquitetura ela já é violada, né. Então o fluxo é de fora para dentro, certo? Agora, indo para o código aqui, eu trouxe aqui para exemplificar, para ficar bem claro, assim, na mente qual que é a diferença entre os dois. Já na aplicação aqui, como que a gente distancia um ou outro, certo? Então aqui a gente tem a versão sem IOC, né? Vai ter um acoplamento forte. Então, aqui como você pode ver, se a gente for instanciar classe pedido, eh, a gente tem que fazer aqui uma instanciação direta na classe internamente, certo? Na classe aqui da aplicação. Então a gente tem aqui um acoplamento que fica você trocar, fazer manutenção, testar, conforme a sua aplicação vai crescendo, né. Então, se quiser usar algum outro serviço, alguma coisa, vai ficar bem difícil, né. Então, a gente tem a versão aqui com IOC embaixo, eh, que é gerenciada pelo container Spring, que eu expliquei para vocês, expliquei não, né, que eu dei uma leve introdução ali aquele aquela imagem. Que é o seguinte, você pode dizer, a gente não precisa, instanciar aqui diretamente, né, a classe pedido service, porque a gente passa através do construtor aqui, certo? E acaba que fica um acoplamento fraco, né, facilita na troca, fácil de testar, porque você vai conseguir usar mocks e tal. Aqui em cima você não vai conseguir usar o mocks, né, então vai tendo essas diferenças, né. Então vamos lá, como o objetivo do vídeo aqui é ser mais prático, vamos partir aqui para o e-mail notificação service, certo? Então, com o IOC, vamos fazer sem IOC primeiro, sem IOC primeiro. Então, sem IOC, se eu quiser usar o e-mail service, eu venho aqui, certo? Eu faço a implementação concreta dele. Então, coloquei aqui o método de enviar e-mail, e fiz o logzinho, né? Só para simplificar, nada complexo. Eu tenho aqui daí também o pedido service, né? Então, o pedido service aqui tem algumas anotações, né, que eu deixei. Eh
pedido service, ele vai criar suas próprias dependências, ou seja, eu vou estar fazendo essa dependência aqui no próprio pedido service. Então, isso é o oposto da inversão de. Voltando aqui, o probleminha aqui é o seguinte: a classe controla a criação da sua dependência e tal, isso é o oposto da inversão de. Então é isso. A gente instanciou uma dependência diretamente da classe, ou seja, a gente não está usando o conceito de Spring Containers aqui, certo? Seria o Spring controlar essa dependência aqui. Aqui eu deixei uma anotação aqui, ó, né, da observar a linha e tal. O pedido de service controla a criação do e-mail e tal, complemento forte, né? Então, se a gente quiser trocar de e-mail para SMS, a gente vai precisar alterar esse código, né? Vai vir aqui e falar new SMS service, não sei o quê. Então, a gente tá violando ali o princípio, né, de aberto e fechado. Aberto, fechado aqui do OCP. Open Closed Principle, né? E tá aqui, né, que eu expliquei mais cedo pra vocês, a gente não consegue injetar o mock para testes unitários, né, porque fica difícil para testar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui eu deixei um diagraminha de dependência, né? Então, pedido service instancia o e-mail service. Então, ele depende diretamente da classe e-mail service para funcionar, entendeu? Daí, se eu quiser trocar para SMS, eu preciso ir aqui e mudar o código do princípio de open close, né? Se eu não me engano, o princípio. Agora tem a explicaçãozinha do open close, acho que é aberto, aberto para adições, fechado para modificações, alguma coisa assim. Essa sigla. Agora a gente vem aqui para a implementação com IOC, né? Aqui para ficar claro agora qual a diferença, a gente tem aqui o notificação service, que a gente fez uma interface dessa notificação service. Qualquer classe que implemente essa interface vai ser usada como serviço de notificação. Ou seja, o pedido service ele vai depender dessa interface e não da implementação, como era tem o IOC, né? O pedido service dependia diretamente da implementação do e-mail service. Aqui vai ser diferente. Então, essa que é a inversão de controle, entendeu? A gente vai depender da implementação do filho, digamos assim, entendeu? Ou seja, a gente inverteu o fluxo. Vamos lá. A gente tem aqui e-mail notificação service, implementando notificação por e-mail. Então, a gente tem essa anotação service, que é do Spring, né? Que vai registrar essa classe como bin no container do Spring. E quem controla agora essa, esse, essa implementação é o Spring, certo? Então, vai controlar ali o ciclo de vida dele, que é de criar, injetar, destruir, etc. Então, deixei aqui, ó, o controle foi invertido, entendeu? Então, antes a classe criava suas dependências, agora quem controla isso é o Spring que a injeta logo na inicialização do projeto, certo? Então, ele já nasce com essas coisas controladas pelo Spring Container quando é com inversão de controle. Utilizando o Spring, né? Lógico. Daí segue aqui a mesma, né? Eu tenho aqui a implementação do SMS também. E eu tenho aqui essas anotações service, já expliquei para vocês, e a primary. Então, aqui é onde a gente ganha um poder grande, certo? Porque, por exemplo, eu não quero mais usar essa SMS, essa SMS notificação service. Eu quero usar a minha e-mail notificação service. Então eu pego essa anotação primary, significa que é a primeira implementação que eu irei usar quando for chamado do service lá, e passo para essa aqui, certo? Eu anoto aqui que essa daqui agora é a minha primary, certo? E comento essa daqui. E agora o meu pedido service usa, na verdade, o meu notificação service vai usar o e-mail, correto? Não sei se ficou claro. Se alguma dúvida em relação a isso, pode comentar aí. Tento responder. Mas é isso.
Pedido service agora com IOC, certo? Que é a classe nossa de pedido. Você pode ver aqui, ó, a gente depende da interface, não da implementação, certo? Ou seja, a gente chama aqui a interface, a gente instancia aqui através do princípio de princípio não, né? Do padrão de design aqui, gestão de dependência, né? Dependency injection. Foi uma coisa que eu anotei aqui também. Quem criou esse padrão de projeto, esse design pattern, né? Foi o Martin Fowler, se eu não me engano. Fowler, acho que é assim, 2004, certo? E a técnica de passar objetos por construtor ou pelo framework, que é o nosso caso aqui. Então aqui o Spring ele vai injetar o bin, implementa a notificação service, né? Porque a gente anotou aqui que agora ele é um service gerenciado pelo container do Spring. Vamos lá. Caso e-mail notificação service, pois o que é executado como service. Eu já expliquei ali em cima. Então, acho que foi claro aqui, né? Então, quem está gerenciando aqui agora não é mais a gente em si, e o Spring Container. E agora aqui é um método, né, que a gente tem de processar e pedir, tal, a lógica de negócio. Aqui a gente notifica o cliente usando a interface que a gente declarou aqui em cima, né? Ou seja, é diferente daqui, né? Ficar mais claro. Aqui a gente chama diretamente a classe concreta que é o e-mail service, né? Entendeu? Então aqui é que mora esse acoplamento, né? Precisa saber se é e-mail, SMS, etc. E aqui a gente tem um diagramazinho de dependência com IOC, né? Então a gente tem aqui o pedido service, que é a nossa classe aqui. A gente tem a nossa interface, que é chamada pelo pedido service. Esse e essa interface é implementada por dois services aqui, certo? Aí entra naquela questão que eu falei, tenho dois, três services. E quero usar o e-mail, daí você vem aqui, deixa a anotação. Bom, voltando aqui, aí vem aquela questão, eu tenho duas, três classes e quero usar essa e-mail service, por exemplo, aí entra a anotação do primary, certo? Que você vai colocar qual serviço você, qual a implementação do notificação service você quer usar primeiramente. Eu acho que é isso. É a visão que eu tinha para trazer para vocês, assim, mais prática, né, de IOC, gestão de dependência e tal, para vocês não estar confundindo mais, né. Então, injeção de dependência é isso aqui, a injeção de dependência é injetar o bin, implementa a notificação service, certo? Não é o conceito de inversão de controle, beleza? Então, uma dúvida, algum tema que vocês estão procurando e não acharam também, quiser sugerir aí. É isso, espero que isso aqui ajude alguém. Valeu, falou!